Ok, bom dia. Último shiur, eu perguntei para vocês que... Deixa eu ligar esse aqui também. Maimônides é muito bom. Maimônides? Não, eu gosto da história desse. Eu pensei, eu acho que vale a pena a gente começar a entender um pouco o Sidur do início. Muito bom. É que você gosta de tefilá, Valdemar? Você também, vocês fazem com Gavaná, acho que vale a pena a gente ver do começo, começar a pegar trechos, entender melhor, se aprofundar um pouco mais. Vamos ver como rola. Muito legal. O dia que você ensinou do Ashley, que é alfabético, ele vai crescendo alfabético, aí agora estou vendo um pouco. Prestou atenção. Que bom. Ok, é isso aí. Ótimo. Então vamos lá. Melhorando, né? Vamos rapidamente passar sobre a história do Sidur. E cada dia, Bezerra Hashem, a gente vai pegar alguns trechos do Sidur, desde o início, a gente vai seguindo. Então, qual que é a história do Sidur? Então, primeiro, a palavra Sidur significa arrumado. Algo que foi, lesader em hebraico é arrumação. Ou seja, algo que foi organizado. E, então, na verdade, a lei da Torá, a gente tem a frase da Torá que diz aproveitar e dedicar o shiur. Estou cansado que ontem dancei até tarde, Baruch Hashem, no casamento do Daniel Gandeman, dedicar esse shiur ao querido Daniel, sua noiva. Tenha vida longa, se Deus quiser, construa um lar eterno. Está sempre participando do shiurim. Hoje eu falei para ele, não venha amanhã no Shacharit. Não sei se ele viria aqui ou no Bom Retiro. Falei, é? Como se fosse que já estava programado para ir. Falei, não, amanhã fica em casa. Não sei o que ele fez na prática. Então, sadico, Hassid como ele, que possam, se Deus quiser, ter só alegrias. Você passa para ele, depois ele vai escutar a gravação depois, provavelmente. A noiva dele, a esposa, ela também manda gravações todos os dias. Ela faz histórias para crianças. E meus filhos adoram escutar. Minha esposa falou que quando eu não estou, né, ela coloca para... Quando eu estou, eu conto a história. Mas quando eu não estou, ela coloca... Ela falou, só aperta o play, de repente todos vêm para a cama. E vem ficar gritando, berrando, batendo para todo mundo ir para a cama, só dá o play. E ela falou que até, não ontem, mas até anteontem, ela mandou uma história. Ela falou, não sei se que ela vai mandar hoje, né? Tá indo para Rupá, não sei se ela vai mandar hoje, mas... Então, Baruch Hashem, pessoas dedicadas à Torá, às mitzvot, se Deus quiser, são coisas boas. Então, minha voz, minha energia está um pouco... Baruch Hashem. Então, a história do Sidur. Então, pela Torá, a mitzvah de rezar, está escrito na Torá, o Leovdo bechol vavchem, sirvam a Deus com todo o seu coração. E nossos sábios dizem, o que quer dizer servir a Deus com o coração? O que eu tenho que fazer? Servir com o coração é o quê? Colocar tefilim com intenção? Então, é colocar tefilim. Então, todas as mitzvahs você tem que fazer com o coração. Aqui parece que a Torá está dando uma ordem a mais. Daqui dizem nossos sábios qual que é a academia do coração, qual que é a musculação do coração, que tipo de trabalho é feito exclusivamente ou especificamente para o fortalecimento do coração. Essa é a reza. É a conexão nossa com Deus diária, da gente se comunicar com Ele, assim a gente vai fortalecer os nossos sentimentos. É através dessa reza. Tefilá significa conexão, não apenas pedidos. Então, desde que a Torá foi dada, ou mesmo ainda muito antes da Torá ter sido dada, sempre houve uma comunicação de Adam Arishon com Deus, ele rezou para Deus, Avraham, Noah, todos eles falavam com Deus, rezavam, pediam, agradeciam, louvavam. E isso durou até, mais ou menos, desde a criação do mundo, até mais ou menos 400 anos antes da Era Comum. Os sábios da Babilônia, que tinham vindo para a Babilônia após a destruição do primeiro templo sagrado, o templo de Salomão, quando ele foi destruído, eles foram para a Babilônia e foi o primeiro exílio coletivo, digamos assim, desde que eles entraram em Israel. Demorou muitos anos desde que eles entraram em Israel, com Yoshua, até construírem o templo, mas eles estavam em guerra, estavam unificados, até que eles foram academias de estudo, tinha ainda grandes sábios, etc., mas o povo já começou a se dispersar. O povo já começou a se assimilar, principalmente no idioma, na linguagem. Tanto é que o próprio Talmud foi escrito em aramaico, que era a língua da Babilônia. Ele foi escrito posteriormente, mas tem o de Jerusalém
Exatamente, exatamente. Ele foi transcrito depois, mas ele foi transcrito na mesma linguagem que ele foi falado. Então, as pessoas já começaram a perder a linguagem original. Tanto o hebraico bíblico, ou seja, o próprio idioma, e tanto como a maneira de se dirigir para Deus. Se você for pensar como que tua avó falava o português, como a gente fala o português, é bem diferente. A gente fala português, nosso português é carinha, certo, joia, e tá tudo certo. Você já entendeu o que o cara quis dizer. O velho não vai entender o que você está querendo dizer. Então imagina quando você vai... Eu falar perfeito português. Falar perfeito português? A minha avó já era nascida no Brasil, nascida em Campinas. Era assim, uma coisa... polonês, você não tinha. Não, ela falava português. Não, mas o teu avô, por exemplo, fala um português mais refinado. Assim, sim, muito mais educado, claro. Então, a gente veio de uma geração para... Conforme, então, eles passaram 70 anos na Babilônia. Só que antes desses 70 anos, o Beit HaMikdash já estava sendo ameaçado. Então, não foi de repente só 70 anos. Foi todo um processo de menos acesso à linguagem original, menos acesso aos estudos, ensinamentos, etc. Então, a primeira parte organizada da reza foi feita pelo Ezra. Ezra foi o profeta que liderou a ascendência do povo para a reconstrução do segundo templo da Babilônia para Jerusalém, Ezra, Nehemia, etc. E tinha também 120 sábios do mais alto calibre, e eles se reuniram, Knesset significa reunião, porque eles se reuniram, eles entenderam, eles captaram o que estava acontecendo na época e souberam aquela situação e a partir de lá como que seria a cara do judaísmo a partir de então. Porque mesmo o segundo templo foi uma conquista e se preservou até hoje, exatamente. E mesmo o segundo templo, ele foi muito diferente do primeiro, porque o segundo templo, o tempo todo, nós estávamos sob domínios de outros reis, ou de outros reinados. Já o primeiro templo, pelo menos o início dele, foi com o rei Salomão. Então é completamente diferente você manda, ou você construi uma sinagoga, aí você precisa pagar imposto para o reinado. Então a gente já estava sofrendo assimilação, subjugação, etc., aos povos que estavam dominando. No final foram os romanos, tiveram os gregos, e isso foi mudando conforme o tempo. Herodes, etc. Então, ao longo dos 420 anos, isso foi mudando. Mas eles não tinham mais o poder total. Inclusive, no final, aos últimos anos do Beit HaMikdash, quem mandava literalmente o Beit HaMikdash eram os romanos. Eles que falavam quem ia ser o Cohen, quem ia ser o Cohen Gadol, e era vendido, era leiloado. Quer ser Cohen Gadol? Então, era assim, já estávamos numa época muito difícil. Então, os sábios, o primeiro passo que eles fizeram, eles instituíram a Amidah. A Amidah que nós conhecemos. Aqueles que subiram da Babilônia para Israel. Em Israel já. Na hora que estava construído, eu não sei exatamente se foi na Babilônia ou em Israel. Imagino que foi em Israel, quando eles se reuniram novamente. 120. Os 120 sábios. E um mal entendido, que muita gente diz, na época do templo não havia reza. E hoje, que não tem Beit HaMikdash, que não tem sacrifícios, aí nós temos reza. Não é isso. As pessoas talvez já ouviram falar esse tipo de colocação, mas não é isso. Reza sempre existiu. Mesmo a Amidah existiu durante todos os 420 anos do segundo templo, e se fazia a Amidah. O que sim, quando os sábios foram mais tarde estipular qual é o horário certo da Amidah, quantas Amidot você vai fazer por dia, eles usaram como referência os horários dos Korbanot. Por que justo os sacrifícios? Porque a ideia do sacrifício é muito parecida com a ideia de reza. O sacrifício é korban, se aproximar de Deus. A reza é a maneira que a gente se aproxima de Deus. Uma vez que não temos sacrifícios, a gente recorre unicamente às rezas. Mas não quer dizer que quando tinha sacrifício não havia reza. Então, esse é um erro que muita gente acaba mal entendendo. Depois, então, esse foi o início. Com o tempo, a reza foi engrossando mais. Não havia sidur, primeira coisa. Não havia sidur, isso foi proposital. Por quê? Toda a ideia da reza é você falar do coração.
teoricamente, idealmente, seria melhor você falar as palavras que vêm na sua mente. Mas, uma vez que as suas palavras já não eram mais adequadas, dá para ele um pãozinho, alguma coisa. Tá vendo, macho de rosa? Habibi, como vai? O senhor está sempre sorrindo. Parabéns. Deixa, depois dá aula. E, então, conforme... por que eles, então, não escreveram a Amidah? Então, porque eles queriam manter a oralidade. Se já é difícil você passar de uma linguagem pessoal para uma linguagem já escrita, uma linguagem já programada, uma linguagem que já foi feita por outros, imagina se você tem um livro na sua frente, que ele te limita muito mais. Então, a ideia de não ter o Sidur foi proposital. Ele gosta. Então, a ideia de não escrever a Amidah não foi por acaso, ninguém se deu o trabalho de escrever, foi de propósito. Porque você, teoricamente, fechando os seus olhos, falando nem que seja aquelas mesmas palavras, mas você vai conseguir levar aquilo de uma maneira mais pessoal. Usando... no começo. Só que esse começo demorou 1000 anos. 1000 anos. Mais de 1000 anos. 1500 anos. Do início do segundo templo para mais... Até os primeiros Sidurim que surgiram, logo eu vou falar, é da época dos Geonim. Os Geonim são mais ou menos ano 900, 800, 900. Da Era Comum, estou falando. O templo foi construído 400 anos antes da Era Comum. Aproximadamente, um pouco menos. Então, 1300... Não, antes ainda. Os Geonim são antes dos Rishonim. Antes do Rishonim. Depois do Talmud, mas antes dos Rishonim. São os intermediários. Antes do Rashi, antes da época medieval. Medieval 1000, 1100, então estava 900 mais ou menos. E eles, então, os primeiros Sidurim que nós temos registro são da época dos Geonim. Ou seja, se passaram 1300, 1400 anos sem alguém ter se dado o trabalho, não porque não queria ter o trabalho, para compilar o Sidur. Fala. O registro é encontrar algum Sidur ou alguma coisa? Eu não sei, sim, encontraram. Eu não sei se encontraram o Sidur original ou Sidurim que são baseados nesse Sidur original. Mas os primeiros Sidurim talvez tenham, acho que é conhecido uma Gnizá, ou seja, como se fosse um depósito de livros antigos, que a gente nunca joga fora. Então, ou você enterra um livro ou você guarda. Então, encontraram no Gnizá do Cairo. Lá encontraram as coisas mais antigas. E, se eu não me engano, foi lá que encontraram o Sidur do Rab Sadia Gaon, Rab Hai Gaon. Não sei se foi o próprio Sidur original escrito por ele ou, vamos supor, quando encontraram, a época dos Geonim, eu acho que são mais ou menos ano 900. Era como... Encontraram no Cairo. Ouvi dizer que os manuscritos do Mar Morto era uma guisa, não é isso? Sim, assim dizem. Eu não preciso realmente fazer um estudo, conhecer do assunto para saber realmente o que é original, o que não é original, de onde veio, que época veio. Mas o ponto que eu quero dizer é que demorou, vamos supor, mais ou menos 1300 anos da hora que eles começaram a organizar a reza até que um Sidur, até que um livro foi escrito. Por quê? Porque eles fizeram questão de manter a oralidade. O mesmo pensamento que teve de quando deu oral para Moshe Rabbeinu, até ela ser escrita pelo Rabbeinu HaKadosh, demoraram, acho que são 800 anos, mais ou menos. Um pouco mais, a Mishnah. Por quê? Porque se fazia questão de manter a oralidade. Aquilo que Einstein disse, está chegando uma geração onde todos serão idiotas. Isso, por quê? Porque está tudo escrito. O Google sabe tudo, para que eu vou... Se eu posso usar a calculadora, hoje não se exige mais. Pelo menos meus filhos não aprendem mais tabuado. De 1 a 10, não aprende. 1 vezes 10. Não sei, vem na calculadora. 1 vezes 10. Né? Não sei por quê. Porque está lá. Então, se você escrever, as pessoas vão estudar menos. Se você escrever o Sidur, aqui é uma questão não de decorar o Sidur, mas a presença espiritual sua, individual, acaba faltando um pouco. Teoricamente, você vai se concentrar muito mais de olhos fechados do que lendo um livro. Lê o livro, você chega lá, não está nem pensando que você está lendo. É diferente de vamos pegar alguém que dá um discurso. As mesmas palavras, mas ele está lendo, a outra ele fala de cor. É completamente diferente.
São as mesmas palavras, mas a entonação você vê que é completamente diferente. Fizeram a Amidá. Mas até a Amidá ser escrita demorou 1000 e tantos anos. Então, o que acontece? Por isso, aí as pessoas perguntam, por que a gente tem sidurim diferentes um do outro? O que é espantoso é que as diferenças são muito pequenas. Isso que é espantoso. Porque se passaram 1.300 anos, sendo que o povo, cada um foi para um canto, cada um foi para um lado. Então, de repente, um passou uma palavra a mais, uma palavra a menos. Um recebeu do seu mestre um pouquinho diferente. Por que um pouquinho diferente? Porque essa oralidade tinha que ser mantida. Então, inicialmente, colocando na balança o risco de você perder algumas palavras versus o risco de você escrever e perder o sentido da reza, até aquele momento eles enxergaram que o principal é você realmente colocar teu coração. A gente já tem a estrutura, a gente já sabe como funciona. Bom, a Amidá tem que dar os 3 passos para trás, 3 passos para frente, falar, etc. 3 brachot de louvor no começo, o centro é pedidos, depois é agradecimento. Já estava tudo lá. Então, conforme os anos passaram, então tiveram pequenas diferenças entre um sidur e outro. Eu falei só da Amidá, mas tem a evolução das outras partes da reza também, como que aquilo foi sendo colocado no sidur. Então, aqui está o motivo por que você tem sidurim diferentes. Então, de novo, é espantoso o fato que se passaram 1.300 anos e mudou tão pouco de um sidur para o outro. Você que está sempre olhando um, depois olhando o outro, você vê que realmente são pequenas mudanças. É uma letrinha, uma meia palavra que não muda muito o sentido. Não muda, o sentido é o mesmo. É uma questão, né, de gramática, às vezes, etc. Então, essa é a história, digamos assim, do Sidur. Então, o que aconteceu? Da mesma maneira que a história da Mishnah, chegou uma época onde o Rabi Yehuda Nassi falou, bom, se eu não escrever a Mishnah agora, a gente vai perder completamente o conteúdo. Apesar que é proibido escrever a Torá oral, mas tudo bem, eu entendo que é importante as crianças decorarem, é importante a questão da oralidade, da transmissão de professor para aluno, etc. Mas chegamos num ponto onde, se eu não... Era proibido. Era proibido? Era proibido. Ele fez... Não, era uma proibição da Torá, e para que eles pudessem escrever, ele usou um versículo dos Salmos, que ninguém de nós pode usar aplicar isso, a não ser os grandes sábios. Eles falam, Et lasot Hashem eferu Toratecha. O passuco, ele diz, chegou o momento que a gente vai fazer para Deus uma anulação da sua própria Torá. A gente tem que ler isso com maior cuidado, porque senão a pessoa fala, bom, então, acho que o Shabat hoje não está muito na moda, vamos anular o Shabat, porque aí a gente vai ter mais gente. Não, certo? Então não é, Deus nos livre fazer uma coisa dessas. Mas a própria Torá preveu, em determinadas situações muito pontuais, que somente os grandes sábios que têm o conhecimento, que vão saber quando aplicar isso. Então, eles aplicaram essa regra de que chegou o momento da gente mudar essa lei, que até então a Torá oral tinha que ser oral, porque senão ia se comprometer, você ia comprometer o todo por causa de um detalhe, digamos assim. De novo, nenhum de nós pode aplicar essa regra sozinho. Nem o maior sábio hoje em dia. Estamos falando aqui de profetas, Rabi Yehuda Nassi, ele estava assim, o maior alto calibre de rabino, conhecedor e etc. Mas não é da Torá... É do Tanakh. É do Tanakh. Sim, mas também não está escrito na Torá textualmente, não escreva a Torá oral. Também não é uma das 613 mitzvot ou proibições. Mas foi interpretado que é proibido. Mas como uma regra, mas não como uma mitzvah. Se fosse uma mitzvah, por exemplo, você nunca pode anular uma mitzvah. Então, ou seja, tem muitos critérios, tem muita regra para você entender. Não, então eles cortaram uma mitzvah. Não, ninguém cortou mitzvah nenhuma. Certo? Então, era uma regra que foi passada oralmente, e essa regra, ela foi readaptada, digamos assim, devido à situação. E graças a isso, a gente tem o judaísmo hoje. Se não fosse isso... próprio. Exatamente. Sim. Então, a mesma... Tem um poço que ele recebeu do céu que era para interpretar que eu não poderia... Isso, sim. Mas naquele momento... A alusão, sim. Então, esse mesmo critério, o Sidur nunca teve uma proibição de escrever o Sidur, mas a ideia do Sidur era não ser escrito. Não tinha uma proibição. Mas até que chegou os Geonim e falaram, olha, estamos numa geração, estamos numa época onde se eu não escrever o Sidur, se eu não formalizar num livro, imprimir e difundir por aí, ninguém mais vai estar falando a mesma língua, ninguém mais vai estar sequer rezando a Amidá. E aí ele foi lá e escreveu.
E a partir de então, a gente tem uma questão importante na reza que a gente não pode esquecer, porque é o seguinte, a gente falou, na balança foi colocado, o que é mais importante? Garantir as palavras. Então, inicialmente, a oralidade, a individualidade era mais importante, porque o texto estava lá, você tinha ainda os sábios ainda acesso direto a eles. Com o passar dos anos, eles colocaram na balança e falaram, não, se a gente mantiver a oralidade, você vai perder por completo a reza. Você não vai ter mais gente rezando, cada um vai estar... Um exemplo simples, a gente vive no Brasil, se a gente fosse rezar em português, com o nosso vocabulário, com certeza a gente estaria usando palavras idólatras. A gente é influenciado. Da onde a gente escuta? Né? O pessoal escuta amém, eu falo que amém são as iniciais da palavra Kel Melech Neman. O que amém? Realmente, amém achei que era uma palavra em português. A gente tem uma confusão tão grande. Pode se ajoelhar na sinagoga? Yom Kippur? Isso aqui é idolatria, não é? Ajoelhar veio do templo. Né? Eles que imitaram. Então a gente tem uma confusão tão grande que a gente já não sabe mais da onde começou, aonde terminou. Então, o que acontece, a assimilação é tão grande, a assimilação cultural é tão grande, que a gente poderia, Deus nos livre, estar se comunicando com Deus com uma linguagem idólatra, sem perceber, usando palavras, etc. Então, a partir desse momento, ele escreveu o que ele falou. Agora é melhor eu garantir o texto. Então, a gente não pode esquecer que toda vez que a gente abre o estudo, a gente tem que sim se ater àquelas palavras. Eu sou proibido de acrescentar, falar, aumentar. Por exemplo, está escrito, a Guimarães já fala. Por exemplo, se alguém fala, olha, Deus, a gente começa a me dar falando, Deus é a Gadol, a Gibor, a Anorá. Deus é o grande, Gibor, ele é o forte, a Anorá, ele é o temível. E aí eu poderia, teoricamente, ter muito mais elogios para falar de Deus. Ele é grande, ele é forte, ele é aquele que dá amor, ele é o criador. E aí a Guimarães fala, você é proibido de acrescentar. Por quê? Porque você nunca vai conseguir chegar, exaustar, como chama, todos os elogios de Deus. Todos os adjetivos. Você nunca vai conseguir chegar lá. Então, no momento que você começa a acrescentar sobre o texto original, você entrou numa enrascada. Porque você vai começar a falar, e nunca você vai conseguir falar o suficiente. A Guimarães foi escrita depois. A Guimarães foi escrita, foi redigida depois. Redigida depois. Sim. Aí, então, o que eles falam? Então, sabe o quê? Se atém aquilo que os sábios colocaram. É a Gadol, Gibor, Vanorá, eu vou seguir aqui, eu estou garantido. Por quê? Porque eu estou seguindo a linha já feita pelos profetas. Então, olha o risco. Mesmo que eu sei rezar, mesmo que eu tenha a linguagem adequada, e eu quero falar elogios que cabem a Deus, eu nunca vou ser capaz de falar todos. Então, vou me garantir falando apenas aquilo que está no Sidur. Tem exceções, tem partes na reza que eventualmente a pessoa pode acrescentar algo particular. Tem que saber quando fazer isso, como fazer isso. Tem o Shmakoleno, etc. Você pode ir lá fazer um pedido pessoal. Mas a ideia geral da reza é você nunca mudar aquilo que está lá. A não ser você usar o espaço que eles deixaram lá, que você pode colocar as suas palavras. Mas mesmo assim, tomar cuidado. Como você vai falar? Pensar bem. Alguns nem falam, alguns usam pensamento. Olha, estou agora... estou pensando em alguém específico. Ok, ótimo. Mas você não mudou o texto original. Então, o que eu queria dizer com tudo isso é o seguinte. Quando a gente vai abrir o Sidur, o que acontece muitas vezes, que a nossa tendência, que os sábios já sabiam disso, por isso originalmente eles nunca escreveram o Sidur, a nossa tendência é passar a ler o texto, igual aquele cara que lê o discurso, que você perde muita individualidade. Então você vai acabar pegando o livro, todo dia de manhã você acorda, lê as mesmas palavras, as mesmas letras, a mesma coisa, o teu cérebro daqui a pouco vai acostumar, você escova o dente, você levanta, você veste a roupa, você faz as brachot, Então, assim, sim. Eu falei justo, já estava pensando que dá o Shura, ele comentou isso. Então, a ideia, então, às vezes as pessoas perguntam, mas por que o Sidur é assim? Por que eu tenho que estar no Sidur? Então, aqui está a história por trás para a gente entender por que está dessa forma. Porque o outro lado o risco seria muito maior. De fato, escrever o Sidur não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos, teoricamente, seria cada um poder falar com suas palavras. Mas, colocando na balança esses dois conceitos, então a gente prefere se ater àquilo que está lá. E dentro dessas palavras que hoje são muito engessadas, digamos assim, eu tentar colocar o máximo possível do meu coração. Porque se eu não colocar o coração, eu perdi praticamente, completamente a ideia da reza. Estou falando as palavras. Mas se eu não colocar o meu coração, toda a ideia da reza era me aproximar de Deus. Então aqui resolve assim que só a questão que muita gente fala, né?
estou lendo o Sidur, tantas páginas, estou virando páginas. É muito importante a gente se aferrar àquelas palavras que os sábios colocaram para a gente, que é igual a ideia de você precisa chegar daqui até o bairro do Brooklyn, onde meus filhos estudam. Você pode usar o Waze ou você pode tentar ir sozinho. Eu já tentei desrespeitar o Waze. Primeira coisa, a voz de mulher se não discute. Certo? Normalmente é a voz de mulher. Número 2, sempre deu. Você seguir a orientação dele, você vai chegar no lugar certo, na hora certa, vai dar tudo certo. Agora, você pegar teu caminho sozinho, pode até ser que você chega. Mas pode demorar, pode ter percalços, pode surgir um trânsito, pode ter um monte de coisa que você não sabe por onde você está indo. Pode até ser que você seja uma pessoa que saiba se comunicar com Deus. Tem histórias que, às vezes, o cara chegou na sinagoga do Baal Shem Tov lá, falou cocoricó, ele não sabia rezar para Deus, ele gritou igual o galo dele gritava, e Deus aceitou aquilo mais que todas as rezas. Por quê? Porque o intuito da reza é o coração. Mas é igual o cara que, por acaso, ele pegou a saída errada e acabou chegando mais cedo, entre aspas. Eu não vou ensinar para as pessoas que vocês não devem aprender a rezar, vou ensinar para vocês cantarem como na música, como na história lá, o cocoricó. Pode acontecer que uma pessoa rezou com tanta kavaná que isso superou a estrutura original que nós temos. Mas não por isso a gente vai pegar esses caminhos que eles são mais tortuosos, arriscados, etc. Então a gente tem que seguir essa linha. Então é muito importante a gente saber que quando o Sidur ele foi feito, ou quando as rezas foram feitas, elas foram compiladas, inicialmente pelo menos o início da reza, foi compilada pelos 120 sábios. Entre esses 120 sábios, você tinha profetas. O que significa a diferença entre um sábio e um profeta? O profeta ele recebe a mensagem direta de Deus. Então, não é simplesmente, mas não é um grande sábio que sabe a linguagem adequada. É meio que Deus chegou no ouvido dele, eu vou te contar um segredo. Você quer saber como rezar para mim? Igual que Deus falou para Moshe, olha, essa é a frase aqui que você vai pegar o caminho e vai direto. Pronto. Não tem melhor que isso. Sábio sabe, o profeta conhece. Boa. Sábio sabe, o profeta conhece. Ok. Ó. Então é muito importante isso. Inclusive, você tem ao longo das gerações alguns trechos que foram acrescentados. Você tem trechos que foram acrescentados ao longo das gerações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o Sidur que a gente usa, que realmente seja um Sidur autêntico. Inclusive, você tem Sidur que tem trechos a mais, etc. Porque, de repente, em determinada parte do mundo, acho que Nazir, os Faradi, eles acrescentaram essa parte devido, por exemplo, tem o Baruch Hashem Amém Amém, no Arvit à noite, a última reza que se faz aqui na sinagoga, a gente fala que isso foi devido a uma época que era proibido fazer Amidá. Então, foi proibido pelos governo local fazer Amidá, então eles inventaram, entre aspas, algo que fosse paralelo a Amidá para que pelo menos pudessem se comunicar com Deus. Depois que aquele decreto foi abolido, mantém ou não mantém? Alguns mantiveram, outros não mantiveram. Então você tem trechos que, conforme a história, eles foram agregados. Mas a gente tem que tomar cuidado quem foi que agregou. Porque às vezes foi um Zé Fulano que... Hoje, não temos pessoas de calibre de poder introduzir um novo trecho na reza. Inclusive, tem até alguns trechos que são mais que se faz eventualmente fora da reza. Se eu vou acrescentar, eu vou fazer um agradecimento, e depois que eu terminei a reza, o oficial, eu vou dar para acrescentar alguma coisa. Porque nós não temos esse calibre de realmente agregar na maneira adequada, conhecendo realmente o mapa para os céus. Apesar da chama, próximo shura, a gente vai começar do Modéani, logo do início. Escolha. Ok.